abençoe, que Deus lhe use, e as palavras que sucedem são suas. Boa noite, irmãos. Alegria, né, de poder estar na casa de Deus mais uma vez, mais uma oportunidade que Ele nos dá, né, de chegarmos na presença dEle nessa noite. E o sábado sempre foi um tema assim que me deixava assim aquela interrogação, né? Eu era de outro ministério, né, como muitos sabem, e quando eu fui evangelizado, a pessoa que me evangelizou falou de Jesus, né? Ela falou assim, ó, o dia de Deus é o primeiro dia da semana, que é o domingo, né? E, e outras coisas assim que foram pontuadas. E a gente fica na cabeça, só que tipo não procura muitas vezes, as pessoas ouvem, né? E ficam só com aquilo que aprendeu ali, mas não sabe se é verdade aquilo que aprendeu. E, e a gente procura, a gente tem que procurar, né? Conhecer se é verdade aquilo mesmo, né? Assim como existem as fake news, né? Por aí espalhadas pela internet, tem muitas fake news também espalhadas sobre a palavra de Deus também, né? Então a gente precisa buscar o conhecimento, né? E a Bíblia diz, né? Deus diz que o povo dele ele erra por falta de conhecimento, né? E é verdade. Então a gente entra muitas vezes em alguns enganos, né, do inimigo por falta de conhecimento da palavra de Deus. Eu quero que os irmãos abram a palavra no livro de Salmos, no capítulo 111, Salmo número 111. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, aqui estamos, Senhor, com a Tua palavra aberta, Senhor, palavra fiel, palavra verdadeira, Senhor Deus, que tem passado os séculos, Senhor, e tem alcançado nossas vidas, ó Pai, até hoje, Senhor, e muitas vidas, Pai, serão alcançadas, Senhor, através dela. Pedimos, ó Pai, inspiração, Senhor, Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. O Salmo 111, ele diz assim, as obras magníficas de Deus. O versículo 7 e o versículo 8 diz assim, as obras de suas mãos são verdades e justiça, fiéis, todos os seus preceitos, estáveis são para todo sempre, instituídos em fidelidade e em retidão. Amém? A palavra de Deus aqui, ela diz que as obras de Deus, elas são verdade, justiça, fiéis, e todos os seus preceitos, todos os preceitos de Deus, né, são estáveis. Isso quer dizer que não há mudança. Eles foram instituídos em fidelidade e retidão. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que a palavra de Deus nos diz, e Deus comprova através dos séculos, né, que Ele é o mesmo, né? E muitos hoje em dia eles tentam refutar a palavra de Deus, dizendo que o Antigo Testamento não é válido mais, foi só até a época de Jesus e era só para os judeus, né? Mas o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 3, verso 31, ali, ele diz que a palavra de Deus é que a gente não anula a palavra de Deus. Jesus não veio para anular a palavra, ele veio para cumprir, né? E se Jesus veio para cumprir, isso quer dizer que ela continua valendo ainda. Ele não refutou os mandamentos de Deus, porque a lei, Deus foi quem instituiu a lei. E Ele é o dono, Ele é o juiz, Ele é o meritíssimo, né? Foi Ele quem legislou a lei. E para que serve a lei? Como que é uma sociedade sem lei? Se não tivesse as leis? Como que seria a sociedade, né, se não houvessem as leis? Seria uma sociedade corrompida, né? Uma sociedade toda bagunçada, uma sociedade que não teria, ninguém teria respeito por ninguém, confusão tremenda, assim como quando Deus confundiu as línguas ali, né, na Babilônia, na Torre de Babel, desculpa.
e ninguém entendia ninguém. E assim seria hoje também se nós não tivéssemos leis dadas por Deus. E foi por isso que Deus deu os 10 mandamentos, né? Para que o povo tivesse uma instrução. E os 10 mandamentos ali que Deus deu foi para que o povo tivesse uma instrução de como viver, como o povo viver, né? Então, a lei. No direito é um documento escrito e ditado por uma autoridade importante. Existe autoridade mais importante que Deus? Não existe, né? Deus é supremo, né? Deus é acima dos 3 poderes, ele é os 3 poderes representados ali, né? Muito maior que isso, porque Deus é justo, né? E nele não há sombra de variação, não há sombra de dúvidas, né? Então Deus, ele fez as regras para que nós andássemos nela, né? E através dessas leis foram inspiradas constituições do mundo inteiro, né? Todos os países são baseados na palavra de Deus, nas leis que Deus ordenou. E as leis eram só palavras, mas ali cada palavra no grego ela tem uma simbologia, né? E ali foram colocadas outras palavras, mas que todas são segundo a inspiração de Deus, o que Deus queria para a humanidade. E como Jesus não veio para abolir, a palavra de Deus continua valendo até hoje. E nós devemos andar ainda segundo os mandamentos de Deus, segundo a palavra de Deus. Porque assim como Jesus obedeceu, nós somos salvos pela graça, nós temos que continuar obedecendo, porque se nós somos salvos pela graça, nós, por amor a Jesus, nós obedecemos aos mandamentos. E os mandamentos de Deus estão valendo, então nós precisamos continuar obedecendo a Deus até que Ele volte, né? Porque a primeira lei de Deus no céu é a ordem. E essa ordem ainda continua aqui na terra e nós temos que obedecer esse sistema, né, que Deus deixou. E o que o Renan me passou aqui segundo a orientação aqui, né, nós vamos abrir alguns versículos aqui da palavra de Deus. Só um pouquinho aqui. Então a palavra de Deus ela é eterna, né? Vamos abrir aqui em Gênesis capítulo 2, verso 1 e 2. Assim foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feita. Então Deus, ele precisava descansar? Se Deus não se cansa, que tem um versículo que diz, não lembro onde é que está, mas diz que Deus não se cansa, né? Mas ele, por amor a nós, ele pegou e deu exemplo de descansar nesse dia. Então nós, segundo a vontade de Deus, nós obedecemos e nós descansamos nesse dia, que é o dia 7º, o dia que ele deixou para nós descansarmos, segundo a orientação dele. Então não é segundo a orientação do homem, né? É segundo a orientação que Deus deixou, é que nós guardamos esse dia. E um pouco do meu testemunho, quando eu era de outro ministério e a minha esposa era adventista, né? E a gente sempre debatia, né? Eu ia para a escola dominical e voltava falando sobre o sábado e tal, né? Mas eu não aceitava de jeito nenhum. E aí eu vinha aqui na igreja fazer umas visitas, né, de vez em quando. E todo sábado que eu vinha, bati na tecla o sábado. Parece que era só para mim aquele dia, aquele culto ali que eu vinha. Que era só o sábado, só falava sobre o sábado. Eu chegava em casa e falava, nossa, mas não tem outro assunto para falar, é só sábado. A Bíblia tem tanto assunto para falar, né? E toda vez que eu vou, só se fala no sábado. Mas Deus tem um propósito em todas as coisas, né? E aí pra gente, como eu disse, o meu povo, a palavra diz que, né, o povo dele erra por falta de conhecimento, né? E muitas vezes no passado também, outros me perguntavam a respeito do sábado, né? Eu também falava, o que eu aprendi, né? Não, o sábado era só para os judeus, né? Mas ali na criação do mundo, não existiam os povos ainda, né? E Deus já estava dando exemplo para toda a humanidade, né? De descansar nesse dia. E foi indo que Deus foi trabalhando no meu coração e eu aceitei
Daqui a pouco eu passo os versículos que me chamaram a atenção, né, sobre o sábado. E hoje em dia a sociedade é muito materialista, né? E eu também fazia parte desse sistema, andando na mesmo rumo, né? Hoje a gente anda na contramão do mundo, né? E a gente começa a olhar, daí quando foi para me tomar a decisão do sábado, eu fiquei pensando, eu coloquei na balança, né? Comecei a fazer as contas, meu Deus, se eu parar de trabalhar no sábado, fazendo as contas como eu trabalhava, né? São 3.500 a menos no mês, né? No sábado, deixando de trabalhar. Mas a graça de Deus é tão maravilhosa, né? Que ele supre tudo, né? A gente acha que vai fazer falta, né? Esse dinheiro e tal. Mas quando eu trabalhava no sábado, eu trabalhava praticamente direto, se muitos sabem a minha história, né? E nossa, a gente gastava muito em farmácia, né, amor? A gente gastava muito em farmácia, gastava muito com remédio, era coisas quebrando, carro quebrando, direto assim, né? Mas depois que eu fui para a igreja, assim, depois que eu vim para a igreja, acertei a verdade, assim, sobre o sábado, né? Sobre a palavra de Deus, muitas coisas. E Deus foi suprindo. E hoje em dia, sabe, claro, a gente tem as nossas lutas, as nossas dificuldades, né? Como todos têm, né? Mas Deus tem cuidado, Deus tem suprido. Então eu digo para você que se você não tomou ainda decisão por causa, de repente, da tua vida material, o que você vai fazer, tua profissão, ou teus recursos tal que você tira no sábado, Deus cuida. Deus é nosso pastor e Ele que nos sustenta. Então tira o medo do teu coração e tome essa decisão, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso. Assim como Ele cuida de mim, cuidou já de muitos, né, que tomaram essa decisão, Ele vai cuidar da tua vida também. E outro versículo, nós vemos aqui em Gênesis 26, que Abraão também guardou o sábado, né? O sábado também foi santificado pelo povo hebreu ali, mesmo antes de Deuteronômio 20, ali, né? Deus dá para eles os mandamentos, né? Eles já guardavam ali os mandamentos de Deus ali, né? Já guardavam ali, né, o sábado, né? Então, Deus só apenas relembrou eles, dando o sábado ali, né, escrito, né, pelo próprio dedo dele, né? Não foi Moisés que deu os 10 mandamentos, mas sim o próprio dedo de Deus quem escreveu, né? E daí em Êxodo ali capítulo 20, no versículo 8 e 11, nós vemos ali o que Deus determinou ali sobre o sábado, né? E daí em Lucas 6, a gente vê ali que também Jesus, ele guardava o sábado, e Jesus é o Senhor do sábado, né? E teve alguém que autorizou a mudança do sábado? Deus autorizou, será? A mudança do sábado? Não, né? Deus não autorizou a mudança do sábado, porque Deus é imutável, né? Ele não muda. O que Ele falou no passado, Ele ainda continua falando nos dias de hoje para todos nós, porque a palavra dele é imutável, né? Jesus também não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo, né? Eternamente, né? Em Hebreus 13, 8. Ele é o mesmo sempre. E as promessas dele do passado são as mesmas para hoje, para nós e para todos aqueles que ainda aceitarem a sua graça, né? Nenhum homem tem direito, ou nenhuma instituição, por maior que seja o cargo eclesiástico, por maior que seja a sua posição na sociedade, ninguém tem o direito de mudar a palavra de Deus. Mas mudaram a lei de Deus, né? Mudaram a lei de Deus, e Daniel 8 lá diz que viria um homem, né, que ele mudaria os tempos, né, mudaria a lei, e esse homem mudou. E daí nesse embalo, nessa mudança do sábado para o domingo, muitos foram no embalo, né? A maioria das religiões elas foram no embalo, né? Mas o sábado é o dia do Senhor, né? É o dia que Ele separou, o dia que Ele fez em especial para nós seres humanos, né? E nós vemos ali que os discípulos, eles Jesus morreu na sexta-feira, né? Eles prepararam tudo ali, e Jesus, o próprio Jesus, ele descansou no dia de sábado, né? No dia de sábado ele não ressuscitou, ele podia ressuscitar no outro dia, com o poder que ele tinha, o poder que Deus deu, né? Deus podia ter enviado lá os anjos lá e terem despertado ele como foi, e ele ter ressuscitado, né?
Mas não, ele deixou também o exemplo na morte dele, né? Então, muitas pessoas estão cegas, né, quanto à palavra de Deus e não veem pequenos detalhes, né? E como diz que Jesus disse, né, que nem um tio, né? O tio é a menor letra do alfabeto, né, grego. E esse alfabeto, ali a gente vê na preparação ali quando Deus mandou celebrar a Páscoa, não era para quebrar nenhum osso, por menor que fosse o osso do cordeiro, não era para quebrar. Então Deus cuida dos mínimos detalhes, né? Então mesmo quanto a isso, Jesus cuidou de guardar o sábado e nós também devemos guardar, né? E será que tem fatos que comprovam que o sábado foi mudado, que, sim, que o sábado é o 7º dia? Será que tem comprovação? Nós temos a palavra de Deus, né, que não muda, né, que ela é eterna, né? E nós temos a palavra sábado, que ela é em mais de 140 línguas no mundo se fala o sábado como o 7º dia, né? Então todos testificam que sábado é o 7º dia, isso através dos séculos. Na astronomia, os principais astrônomos do mundo comprovam o fato de que o ciclo semanal não mudou. Centros como o Royal Naval Observatory dos Estados Unidos e o Royal Greenwich na Inglaterra confirmam o fato de haver um ciclo semanal constante. Então, de todos os séculos que já se passaram, ainda continua, ainda eles não acharam nenhuma mudança, né, nesse fato de o sábado ser o 7º dia do Senhor. E na história dos judeus, né, mesmo os séculos passados, eles continuam observando ainda o verdadeiro sábado, né, durante mais de 4.000 anos. Então, o sábado é o 7º dia, é o dia que o Senhor preparou para nós, né? E a lei de Deus, a palavra de Deus, é uma lei que não muda, né? É uma lei perpétua. E em Gênesis 31:17, o sábado ele é um sinal perpétuo, né, entre o povo de Deus, né? Então, eu não aceitava isso também, né? A Marli falava, qual que é o símbolo do povo de Deus? E eu ficava pensando, símbolo do povo de Deus? Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, né? E daí aqui em Êxodo 31:17 e 18, Êxodo 31:17 e 18, ele diz assim: entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. E tendo acabado de falar com eles no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo próprio dedo de Deus. Então, eu não aceitava que o sábado era o sinal, né? E nós somos o novo Israel, né, de Deus. Nós somos o novo Israel de Deus. Teve o Israel lá do passado, né? Mas nós, através de Jesus, somos o novo Israel de Deus, né? E o sábado, ele é um dia para a santificação. Nós temos que preparar nossas coisas, né? Tudo na sexta-feira, né? Como antigamente era feito, e ainda continua através dos séculos, né? E o sábado é um dia que é separado, um dia para nós deixarmos de lado nossas atividades, deixarmos de lado nossos pensamentos de coisas terrenas, né? E procurar mais as coisas assim que são do alto, né? Buscar as coisas do alto, né? Porque é para lá que nós vamos. E não, nós não podemos ficar presos nas coisas dessa terra aqui, né? Nós temos que pensar nas coisas do alto. E é um dia para nós pensarmos também no nosso próximo, né? Fazer o bem também ao nosso próximo, né? E nós vemos que o apóstolo Paulo também ele guardava o sábado, né? Os discípulos também guardavam o sábado, né? Existem inúmeras passagens, né, que falam ali que os discípulos guardavam o sábado, né? Mas muitos não querem ver isso, né? Então mudaram a lei de Deus, né? Mas nós que procuramos estudar a palavra de Deus e aceitamos a verdade, nós estamos seguindo esse caminho que é o que Deus quer para nós, né? Estamos fazendo a vontade de Deus, assim como Jesus fez a vontade de Deus, nós também estamos procurando fazer a vontade de Deus, e que nós não
desanimemos, né, de fazer a vontade de Deus. Nesse tempo, claro, um momento ou outro, surgiu dúvida, surgiu a dúvida, surgiu vontade às vezes de dar um passo para trás, mas a palavra de Deus ela nos anima, né? E quando a gente está em comunhão, quando a gente está em contato com os irmãos, isso nos ajuda também a fortalecer nossa fé. Então a gente precisa estar em comunhão, né? Porque a lei de Deus, as ordenanças de Deus, ela é para o povo, né? Para seguir, e é para uma sociedade. Nós vivemos uma sociedade, né? Então nós devemos observar a palavra de Deus e cumprir o que ele deixou, né? Tem aqueles que servem também, vêm na igreja às vezes por hobby também, né? O hobby é uma coisa diferente, né? Vir no sábado, porque é sábado, né? É um costume, talvez, né? A gente não pode servir a Deus por costume, né? A gente tem que ter alegria no coração, o desejo de estar, né, na casa dele, né? Um hobby é uma coisa momentânea, mas o que nós buscamos não é uma coisa momentânea, né? Nós buscamos algo muito maior do que as coisas deste mundo, né? Então a gente precisa deixar de lado a nossa vontade, né? E procurar fazer a vontade de Deus, servir a Ele com alegria, com disposição, com ânimo, né? Porque o salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Então é uma alegria, a gente tem que sentir essa alegria quando a gente vem na casa de Deus. Sentir alegria quando a gente é convidado para fazer alguma coisa para Deus, né? Porque não é para nós, né? A gente tem que pensar em Deus, né? Nas coisas de Deus, né? Que é maior que tudo, né? A gente ser grato pelas bênçãos recebidas, né? Que Ele deu. E as bênçãos que tem aqueles que obedecem a palavra de Deus, né? Que são muitas, são inúmeras as bênçãos, né? Que Deus dá, né? E assim como eu falei que é uma gratidão de estar na presença de Deus, porque se a gente for olhar para as coisas materiais, que nem eu estava olhando para as coisas materiais, a gente fica meio pesaroso, a gente fica pensativo, né? Mas Deus, Ele supre, Deus cuida, né, de cada um de nós, né? E a palavra de Deus diz em Isaías 66 que nós vamos adorar Deus de um sábado ao outro, né? Todas as nações virão na presença dele, né? Então, nós aguardamos a volta de Jesus. Vamos continuar pregando para que logo esse dia, né, ele volte, para que a gente cesse a correria desse mundo, né, as tribulações desse mundo, a correria dessa vida aqui, para que chegue logo, né, esse dia que a gente tanto aguarda, né, para que a gente possa para sempre habitar na presença de Deus, né? Que a gente possa ter esse ânimo no nosso coração sempre, né? Que uma hora ou outra Jesus, a gente vai escutar as trombetas tocando, né? E nós seremos transformados, né? Vamos deixar este mundo de corrupção, esse mundo de política injusta, né? Tanta coisa aqui que desanima a gente, né? Mas que a gente possa estar firme nas promessas de Deus, aguardando, né? Porque e será que de uma festa da lua nova até a outra, de um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Então a palavra de Deus, ela é eterna, né? A palavra de Deus é verdadeira, a palavra de Deus é justa, a palavra de Deus renova nossas forças, né? Então, se você está de repente nessa noite desanimado, está pensativo, creia nas promessas que Deus tem para a tua vida. Enquanto Ele não vem, Deus vai continuar te sustentando, Deus vai continuar te guardando, Deus vai honrar a palavra dele, porque a palavra dele diz que, e eu também sou prova disso, que nunca vi um justo mendigar o pão, né? A gente passa as tribulações, mas Deus sempre está conosco, Deus sempre provê o nosso pão para todos os dias, né? E quando eu vivia no mundo, a gente vivia uma vida muito triste. Era uma falta assim das coisas terrível, mas quando a gente foi para a casa de Deus, a palavra de Deus do Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, se cumpriu na nossa vida, né? Assim, não depois de casado, tempo de solteiro, né? Mas porque Deus cuida da gente, né? Deus transforma a gente, né? E que a gente possa ter esse impacto no nosso coração da palavra de Deus, né? Que o sábado a gente possa estar na presença dele, buscando, guardando
e obedecendo, né? E aguardando essa graça bendita, né, de Deus, né, que é a volta dele, né, que a gente tanto almeja, né? Então, seriam essa a mensagem de hoje, né, que Deus colocou no meu coração, e que a gente possa cada dia estar firmes na presença de Deus, coração alegre, né, servindo a Ele, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e a palavra dele é a mesma, não muda e nunca vai mudar. Amém? Vamos orar então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que é eterna, a tua palavra, Pai, que não muda, Senhor Deus, permanece, Pai, através dos séculos e nos alcançou, Pai. Pai Celestial, assim como o teu sábado é eterno também, Senhor, que nós possamos, Pai, continuar te obedecendo, te servindo, Pai, com amor, com fidelidade, Pai. Que possamos, ó Pai, te honrar, Senhor Deus, todos os dias, ó Pai. Que o nosso coração, Pai, todos os dias da semana possa estar ansioso, Senhor, pelo dia do sábado, Senhor. Que também todos os dias, Pai, possam ser sábados, Senhor, de nossa vida, Pai. Que o teu dia não nos pegue, Pai, de surpresa. Que o teu dia não nos pegue, Pai, despreparado, Senhor. Mas que nós possamos estar firmes, ó Pai, estar esperando a tua volta a cada dia. Renova, Pai, as nossas forças. Dar-nos, ó Pai, a alegria da salvação todos os dias, ó Pai. Alegria, a disposição, a unção, Senhor, do teu Espírito Santo, para te buscarmos e estarmos em comunhão na tua casa, Pai. Renova, Pai Celestial, aqueles que estão cansados, aqueles que estão desanimados, ó Pai, que o Senhor possa colocar de pé, Senhor, por tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus é que eu oro, te peço, te agradeço. Amém, Jesus. Obrigado, Fábio, pela mensagem. Queridos, uma boa noite a todos. Queremos desejarem uma boa semana de atividades, de trabalho, de estudos, que todos possam ter a companhia de Jesus. Essa semana tem feriado, mas tem culto na quarta-feira, viu? O pastor vai estar aí conosco nessa quarta-feira. Que Deus abençoe a todos. Aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo